Mas aí teve esse intervalo e a CNN me convidou primeiro para ser uma comentarista. Não ia ser o grande debate. Era assim, você vai ser uma comentarista, você vai entrar de vez em quando no ar e fazer um comentário, beleza? Eu fiquei aflita, porque era mais amplo, então não era só direito. Era direito político. Pra entrar ao vivo. Mas eu falei, bom... Vamos lá, Desculpa, bati no negócio. Vamos lá, né? Que a gente tem que tentar. E a única coisa que eu pedi pra CNN foi, eu falei, gente, eu quero que vocês me deem um tempo pra eu estudar as coisas, pra eu não entrar na televisão e falar... briefingzinho, assim, né? Uma abobrinha, né? Que a gente tem que, entendeu? Saber os dados da audiência do pod delas pra decidir o horário. É isso. E aí, tá bom. Aí, quando tava mais perto da estreia, eles chegaram pra mim e falaram, então... A gente teve uma ideia aqui, um debate. E eu ali, porque aí, quando a pessoa te chama, então vamos lá, vamos pensar todo mundo. Você saiu da advocacia, você tá sendo ridicularizada por todo mundo. Meu Instagram tinha lá seus 80 mil, acho, 60 mil, 80 mil seguidores, mas eu não trabalhava com isso. Eu tinha uma reserva de dinheiro que eu tinha guardado da advocacia pra me sustentar, mas reservas acabam, né? Porque o tempo vai passando, então eu já tava aflita. Você recebe um convite de uma emissora, pensa... Vou ter um salário. Respirinho, exato. Graças, nossa, meu Deus, obrigada. E aí a pessoa chega e fala, mudamos. Aí você fala, E agora, amor? Olha só, já parcelei. Tô contando com esse dinheiro. Aí eu falei, cara, vamos. Eu não... E é muito engraçado, porque eu acho que tem gente que tem a impressão, olhando de fora, que foi tudo super planejado e tal. E não é, você vai indo, né? E aí eu falei, tudo bem, vamos estrear o debate, então. E era um debate ao vivo. E aí... Calma, você não nem chegou a entrar no primeiro ali, que Não. fazia a participação? Não. É tipo, vamos pro debate? Aí eu falei, vamos. Bacana. Nesse ambiente ameno que tá a política brasileira, Bem vamos lá, tranquilo. E aí eu fui, e outra coisa muito engraçada que todo mundo que assistiu, porque foi no meu primeiro debate que eu já viralizei, então que é uma outra coisa, de surtar. Vamos lá, a pessoa que fazia randômico, tarará, tarará, que não trabalhava com isso, que tava ali começando, de repente eu tava no primeiro lugar no Trending Topics do Twitter. Meu pai. E eu lembro de chegar em casa desesperada, perguntando ao meu marido, tipo, eu fiz alguma merda? E ele falou, você tá em primeiro lugar no Trending Topic. Eu falei, o que é Trending Topic? Não, era o povo falando super bem. Chegou uma notificação assim, tipo, Bruna Marquezine repostou você. Eu falei, que legal, tem um fake da Bruna. Eu olhei e falei, a Bruna! Falei, o que tá acontecendo? Alguém me ajuda. E eu já era amiga da Anitta. Então, assim, eu era amiga da Rafa, eu tinha amigos, né? Mas, assim, foi tudo muito louco. Eu não consegui dormir por uma semana. E aí eu ia sem dormir de um debate pro outro, desesperada. O povo fala pra mim assim, nossa, você tava tão tranquila no primeiro debate. Eu falo, tava. Eu tava Que bom que desesperada. Que eu fingi bem. Eu tava desesperada. Mas desesperada. Eu lembro que nos pilotos, a gente gravou pouco piloto. Tinha uma hora que eu falava... Até hoje eu fico nervosa, tá? Pra gravar. Eu não sei, acho que vocês já Claro, não... mas gente, não. E eu imagino você, é que agora você não faz mais debate também, né? Não, mas pra gravar qualquer coisa. Eu tava nervosa antes de tá. começar aqui. Eu fico nervosa. Tá. Não, é porque eu ia falar, gente, um debate que você não sabe o que vem do outro lado. Não, falar, nos olha só, pilotos... ganhou. Eu lembro que, assim, todo dia eu chegava e falava assim... Hoje acho que eu tô bem. Acho que agora eu acostumei, acho que eu entendi e tal. Começava a tocar a musiquinha do programa, o coração, sabe quando ele faz assim? Eu falava, meu Deus do céu, eu vou morrer quando for ao vivo. Porque era ao vivo. Nossa. E aí tem um trecho do meu primeiro debate, tem no YouTube, enfim, que eu falo assim, em novembro, eu finjo que eu esqueci, porque eu precisava respirar. Então eu falo, em... novembro. E aí viralizou, então, tipo, num dia eu fui desses 60 mil seguidores pra 500 mil, e aí pouco tempo depois era 1 milhão. Foi muito estranho. 2 dias depois, me trouxeram uma notícia que eu ia receber um ataque dessas coisas de robô virtual. Eu tenho um vídeo na minha timeline, que é da quarta-feira da semana que eu estreiei. Eu tô de azul e de óculos. E eu falo que eu não vou responder a ataques, porque esse não seria meu modus operandi. E eu tô rindo e tal. Aquele dia, eu lembro de sentar no vaso, assim, sabe, na tampa, vaso fechado, e eu sentia o meu corpo tremer, assim, do meu pescoço até a ponta do meu dedo. Eu falava, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não sei que mundo é esse.
E as pessoas me dizendo que eu ia ser atacada, e um monte de jornalista, e as pessoas falando, e eu tremia. Eu falava, eu não vou aguentar. É, assim, enlouquecedor. Gente, mas você recebeu o ataque? No fim das contas, não. Não sei se porque eu me antecipei e tal. Mas, cara, às vezes não precisa nem do ataque. Mas imagina essa ameaça, tipo, te liga alguém, que foi uma jornalista super conhecida, e você fala... Calma, Ela te ligou? É, pra me avisar. Mas é como amiga. Ah, tá. Não foi uma coisa... Ela me ligou como amiga, tipo, olha, eu sei que tá rolando uma coisa assim, e deve vir um ataque. Eu fiquei muito nervosa. Ataque como? Tipo, nas redes, é isso? Ataque de ódio, de hate, sim, assim. Sim. Que eu nunca tinha vivido, entende? E aí você... Tudo muito rápido ali também, né? Até hoje, eu falo assim, até hoje, eu tento fazer da melhor maneira possível, sabe? Mas não é simples. A nossa cabeça sofre. Não, total, mas é que eu acho que o seu conhecimento te dá um pouco mais de segurança. Porque você tá ali pelo seu conhecimento, entendeu? Pelo que você sabe, pelas coisas, tipo, você não tá ali porque, eu vou apresentar e tal. Não, mas você tá ainda ali... que eu tivesse ali pelo vou apresentar, eu acho que ninguém devia ser objeto de ódio, assim. não, com certeza. É que eu já tô muito acostumada, tipo... Então, mas eu acho tá que, como tudo na vida, é um aprendizado. Sim. E foi recente e foi muito rápido. Então eu fui aprendendo. Claro que... Imagina. Eu já tô muito melhor do que eu tava na época. Mas não dá pra dizer que não é uma coisa que mexa com você, porque você se sente no olho de um furacão e você fala, cara, por que essas pessoas estão falando? Tô lá fazendo o meu trabalho, falando as coisas. Eu tenho muita segurança daquilo que eu falo, porque eu me preparo muito pra falar. E eu me preparo muito por uma razão simples, eu respeito as pessoas que me escutam, sabe? Eu acho que o nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E eu sei que tem gente que para me ouvir. Então, eu tenho o dever de entregar para as pessoas uma coisa boa. Porque elas estão me dando o que elas têm de precioso. Então, eu tenho muita responsabilidade. É a mesma responsabilidade que eu tinha na sala de aula. Assim, eu preparo os meus conteúdos do mesmo jeito, com o mesmo cuidado que eu preparava o meu conteúdo para a sala de aula. E tem os dois lados, né? Porque às vezes as pessoas me dizem, agora você fala com milhões de pessoas. Eu falo, cara, mas quando eu falava com 15, era igual. Porque é isso, essas pessoas estão me dando o que elas têm de mais precioso, que é o tempo. Mas, às vezes, o ataque não é pelo que você falou. Às vezes, o ataque é porque a pessoa não gosta de quem você é. Às vezes é isso. Você não sai disso. Mas até você amadurecer pra entender que não é com você, acho que é um processo. Mas foi essa loucura. Não, imagina. Sim, mas o debate não durou muito. Não. Você saiu. Saí. Tá, como é que foi? Quantos debates teve? Foram 2 semanas, um pouco mais, não lembro exatamente. Era todo dia? Todo dia de manhã. Eu imagino, até pra você e pras pessoas que assistiram, foi o primeiro. E aí acho que deviam estar esperando muito de você, uma pressão ali no segundo, no terceiro, pra ser sempre... Você sabe que isso eu não senti tanto? Sério? Não. Porque sempre quando, tipo, vou dar o meu exemplo aqui. Eu tenho esse lado mais de humor, eu zoo, brinco e tal, e as pessoas esperam que eu faça isso sempre. E quando eu não faço, nossa, a Bu tá esquisita, a Bu tá isso. Parece que tipo, eu tenho que fazer isso, entendeu? E aí, por isso que eu perguntei pra você, porque às vezes você, tipo, caralho, será que eu tenho que ser, sabe? Toda vez, Toda vez as pessoas estão esperando isso? Eu acho que no primeiro dia, quando eu cheguei em casa e tudo aquilo tinha acontecido, acho que todo mundo meio, quem tá próximo de mim percebeu. E chegou meio pra, ok, vamos ajudar a lidar com esse problema. Eu não conseguia dormir. E acho que no primeiro dia eu falei pras pessoas, eu verbalizei isso, falei, não esperem de mim sempre a mesma performance, porque não funciona assim, a gente é gente. Às vezes a gente tá de um jeito, a gente tá de outro. Não, e existem determinados assuntos que a gente tem mais facilidade também, né? Só que a dinâmica daquele debate era ruim. Porque se de um lado eu tava lá me preparando, pesquisando as coisas, levando a minha pesquisa e tal, do outro tinha gente falando, tipo... Nheca. Pô, esse morango é azul. E eu falava, não, ele é vermelho. Dá pra ver. Então, era uma dinâmica muito estranha. Eu debati com uma pessoa 2 dias, e aí viralizou muito, a pessoa saiu. Não vou mais, tô doente, sei lá. E aí não fui eu que falei. Aumentou a pressão. Não fui eu que falei. Aí veio uma outra pessoa, mais doida ainda, juro. E quem que escolhia essa pessoa? A galera da produção. Eram fixos? Sei lá. Era, mas aí o cara saiu, aí. Que faz?
Aí depois entrou outro. A ideia era que fosse o mesmo, sempre. Mas aí no segundo dia ele falou, não quero. Nossa, eu tô adoecido aqui. A gente fala, meteu o atestado, né? Uhum. E aí foi um outro, e aí começou a virar uma coisa. Aí no último dia que eu fiquei no debate, foi uma coisa muito bizarra. Fui interrompida pelo mediador. Aí o mediador entrou pra começar a debater comigo. Aí eu falei, cara, Aí eu falei, não. Falei, porque se eu aqui, eu tô chancelando, eu tô quase que equiparando argumento com achismo, com nada. Eu não vou fazer isso porque isso é contra aquilo que eu acho que deve ser um bom debate. Aí eu falei, não quero, porque eu acho que não é legal você tá... Eu tinha muita visibilidade no debate, talvez eu tivesse mais visibilidade hoje se eu tivesse continuado lá, mas a qualquer custo. Quer dizer, para ganhar visibilidade, você faz uma coisa que você acha que vai construir algo diferente do que você deseja pro mundo e tal? Não. E eu sempre falo que as pessoas e as mulheres, principalmente, precisam se posicionar, se fazer respeitar e tal. E aí eu me vi num lugar que falei, cara, eu preciso tomar essa atitude. E, de novo, com medo, né? Porque eu não sabia o que ia ser depois daquilo. Então, vamos lá, vamos relembrar. 2 anos... O dinheirinho que eu tinha juntado estava acabando, era a minha chance de ter um salário, já tinha feito a compra parcelada, aí falei, puta que... Desculpa, não sei se pode falar palavrão, foi um palavrão sussurrado. Mas eu falei, eu tenho que fazer isso, entendeu? E aí fiz, no fim das contas, a situação se resolveu, eu ganhei um outro programa, e aí pude fazer o que eu acreditava, o que eu achava que estava certo, mas, e aí, de novo, foi um momento de muita tensão, eu... conversei com quem eu precisava conversar, com os meus superiores, na sexta, no sábado. Pra sair do e aí debate. depois só que eu publiquei uma nota dizendo que eu ia sair. Algumas pessoas falaram, não, ela publicou na imprensa e não avisou ninguém. Não é verdade. É que, às vezes, aquilo que acontece no bastidor, a gente não fica sabendo, né? Primeira vez que eu tô falando isso, inclusive. E também não precisa ficar falando, né? Pra todo mundo ali. Ai, Bu... É difícil. Eu acho que não precisa, mas às vezes a gente é tão cobrado pra falar sobre todas as coisas e aí é meio exaustivo também, porque você fala, eu falo num story, por exemplo, eu falo aqui, aí a pessoa que não viu aqui quer que você fale em outro lugar, e tem uma hora que você fica rodando em círculo e você só fala a mesma coisa e não tem fim. Exato. Sei lá, mas é isso, tem coisas nos bastidores que a gente não sabe. Da minha parte, eu tava dizendo, tem uma hora que eu falei, por favor, só me dá alguma estabilidade nessa vida pra eu poder desfrutar, sei lá, um momento de alguma realização profissional. E aí as coisas começaram a andar melhor. Então eu fui participar de outros programas, comecei a fazer o meu conteúdo nas minhas redes, com bastante liberdade. Comecei meu canal no YouTube. Então foi depois disso que aí você falou, então agora vou me estruturar pra... Eu tinha meu canal no YouTube, mas ele só reproduzia vídeos do Instagram, porque o que eu falei, eu tinha uma assistente, a Marina, que falava assim... você precisa ter um canal do YouTube. E eu dizia, não sou pro YouTube, eu não sirvo pro YouTube, não vou dar certo. Meu amigo falou que eu era youtuber. Acho que eu tenho trauma desse amigo, entendeu? Mas é isso, olha, porque eu tava com medo ali, tipo, pô, vou virar um youtuber mesmo? E aí o povo só passava o vídeo. E aí quando a coisa aconteceu, o pessoal da Play 9 entrou em contato comigo, falou, pô, não, vamos fazer vídeo. É de YouTube sim. Tamo lá, com quase 1 milhão de inscritos, entendeu? Faço vídeo. Ano passado eu fiz 171 vídeos no YouTube. Oi? Nossa. Quantos por semana? 2? 3. 2, 3. Algumas semanas com 2, algumas semanas com 3. E assim, o povo fala pra mim, não, pode ser vídeo de 10 minutos. Você tem vídeo com 25, vídeo com 1h15. Uma hora, Não tem como. Mas, e aí foi isso. Aí eu fui me estruturando os meus projetos, entendeu? Fazendo as lives com a Anitta e outras coisas. É que foi um outro boom, né? Depois do debate. Gente, eu tô imaginando o dia que você saiu do debate, tipo, chegando em casa e fala, e agora? Não, eu não... tem mais, e tipo... Isso era dificílimo. A questão é, você tá ali apavorada, você só quer, tipo, conseguir entender o que está acontecendo e você tem que fazer um outro debate no dia seguinte. E focar, e estudar, e entender aquilo. E quantos dias eles passavam num dia pra você debater no outro? Então você tinha... Horas. À noite. Pra estudar. E eu acordava às 4 da manhã, pra chegar na hora lá. Que horas que era? Começava às 8, mas eu acordava às 4, eu tomava banho, ela vai pra lá, faz Onde maquiagem. É o estúdio na Paulista. Longe. Não é longe. Pra mim não era longe, mas você precisa acordar. Eu acordava, eu relembrava um pouco o tema, né? Tipo, eu não
dormia. Eu passava a noite inteira. Sabe quando você dorme e você tá com um assunto na cabeça que você fica respondendo ele na cabeça? Minha vida era essa na época. Eu imagino. E aí, eles passavam o assunto pros dois, chegavam vocês dois, falavam, ó, esse é o assunto, e se vira. Se vira. Tá dividido assim, a gente tinha um tempo lá, dava palavra pra um, palavra pra outro, e é isso. A gente podia ou não usar o teleprompter, eu não usava teleprompter, mas é... O que é teleprompter? O negócio que passa o texto. Ah, o TP. Ah, eu chamo de TP e não sabia que era abreviação. Porque eu falei teleprompter, sei lá se o povo não sabe o que é TP, mas então teleprompter ou TP ou a caixinha que passa o texto. É horrível usar TP, gente. Você fica assim. Eu não acho. Sério? Eu acho tranquilo. Nossa, eu fico assim, ó. Será que eu tô falando? Oi, gente, tudo bem? Então, hoje é aqui, ó. Incrível. E aí você vai lendo mais rápido e nega, calma. Ai, eu me confundo toda, não dá também. É? Não tem condição. Eu aprendi a ler. Às vezes me ajuda, assim. Mas nesse programa você não usava? Não, nesse programa eu não usava. Gente, tudo que eu experimentei na TV, eu experimentei ao vivo. A primeira vez que eu apresentei um programa que me falaram que eu ia apresentar meia hora antes dele começar. Qual programa? O Tonight. Gente. Eu juro. Eu usei ponto pela primeira vez gravando. Não é ruim. Então. Imagina valendo. Você fala assim, cala a boca, tô tentando escutar o que a pessoa tá falando. Isso, às vezes... A gente tava com ponto lá no carnaval. Vocês acharam ruim? A primeira vez. Amor, você não viu que eu fiz assim, ó? Tirei. Eu acho que foi com você. Foi? Tirei e falei, eu não aguento mais. O que estão falando no meu ouvido? Não, deixa e aí falar o que você tava ali num assunto super legal falando, e a pessoa aqui falando, tipo, não sei o que, E aí eu não conseguia prestar atenção. Tipo assim, a minha cabeça funciona diferente. Então, eu não sei, eu não tava prestando atenção em nenhum lugar, eu acho. Não tava ali assim, ó. Eu tava tipo, meu Deus, aí você terminou de falar e a gente ficou assim, caraca. O que ela falou? Eu misturando o nome do próximo convidado com o que não usa. Obrigada! Não, era o Vini, eu falava assim, tá bom. Aí vinha a pessoa e eu, Vini, deixa! Tirava o negócio. Então, gente, eu que se dane, sou nem aí, que estão falando, vamos aí. É diferente. Você também sentiu essa Sim, essa vibe? É diferente porque a gente, se você não tá acostumado, até acostumar com alguma coisa diferente. Mesma coisa que câmera, entendeu? Ah, olha lá. Porque pra você, sei lá, pra quem tá assistindo, parece que a gente tá olhando pra vocês, mas aqui tem uma bolinha. Titica. Micro. E você fez alguma aula nisso ou foi tudo na prática? Fiz. Eu tive um professor chamado Delphis, porque quando eu fui, o Thiago Cetra que me indicou, o Thiago Cetra fez tudo. Não, Delphis não. Nossa, já ouvi falar. Mas quero fazer. Delphis Fonseca. Eu não fiz. Eu quero fazer. Delphis o quê? Fonseca. Calma, Fonseca? As meninas fizeram curso. A Mari. Tá vendo? Não sei. Não, eu não fiz Mas não. o que ele é? Ah, tá. Eu não fiz, não. Deixa eu ver se é Fonseca mesmo. Eu lembro, eu não cheguei a fazer. Mas seria interessante fazer. Então, o que foi muito legal? Vou falar o que o Delphis foi muito legal pra mim. Eu tava muito nervosa, óbvio. Ele dá aula de posicionamento na câmera, ele te ajuda a controlar a voz e tal. Mas ele foi fundamental na construção da minha confiança. Porque ele é um cara muito sensível pra te dizer, você tem um lugar, você pode fazer a comunicação do seu jeito, o legal é você ser você, sabe? Essas coisas que a gente às vezes acha que são bobeira, mas que a gente precisa pra se fortalecer. Principalmente quando você passou um monte de tempo sendo ridicularizada, porque você saiu daquele lugar de segurança e tal. Então, ele foi muito bom. E a Anitta foi muito importante, porque eu liguei pra ela e falei, cara, eu estou desesperada. Você ligou depois do primeiro? Não, depois não, antes, né? Ah, do primeiro debate. Eu falei, amiga, eu tô desesperada, eu vou estrear, eu não sei o que fazer. Me ajuda, pelo amor de Deus. O que eu faço? Que toda vez que eu entro naquele lugar, eu começo a tremer, eu tô com muito medo. E ela falou assim, do jeito dela, né? Faz que nem eu. Falei, o quê? Ela falou, quando eu não tô tão segura, eu finjo que eu sou outra pessoa e fico fingindo até passar. Uma persona. Aí eu falei, como assim? Ela falou, sei lá, vou entrar numa festa, num show, e eu não tô tão confiante. Aí eu finjo que eu sou da Rihanna. E vou. Gostei. E aí eu lembro que eu falei pra ela, então tá bom, então agora eu vou ser a Gabriela tipo Anitta. E aí fui, e foi muito legal, assim. E arrasou. Eu tava desesperada. Mas ninguém percebeu. Só você sabia. Obrigada. Não, é porque você tem uma dicção muito boa e você fala com as pausas corretas, você fala muito bem. Então, eu acho que não deixa transparecer esse nervosismo, entendeu? Eu acho que tem uma prática de falar no tribunal, que ajuda, porque você também fica nervoso no tribunal. Nossa, imagina.
E eu quero muito me fazer compreender. Então, eu penso muito em como desenvolver um discurso que as pessoas vão compreender. Por isso que eu falo mais devagar. Aqui não tanto, mas falo mais devagar. Tento falar num tom ameno, para deixar as pessoas mais tranquilas para me escutar. Até o meu menos emoção e mais razão, as pessoas às vezes dizem, mas não estou falando nenhuma emoção. Não, claro que não. A emoção é fundamental, mas eu sei como ela pode perturbar a gente. Então, quando você faz um discurso emocionado, querendo pegar a pessoa pelo afeto mesmo, pelo fígado, isso às vezes faz mal pra gente. A gente não consegue raciocinar claramente quando a gente tá muito perturbado. E eu não quero esse clima, eu quero que as pessoas se sintam confortáveis, que seja uma conversa numa boa, sabe? Não uma conversa que a gente se sente a flor da pele. Não é esse meu interesse. Entendi.